quero muito rapidamente me dirigir ao doutor Gonê, com todo respeito. A OEA veio aqui e eu tive a oportunidade de estar com eles e, como vocês todos sabem, coloquei todas as verdades em cima da mesa, não há nenhuma mentira ali, né? Eles vão checar tudo e vão saber, né, na conclusão, para que possa fazer o relatório. Mas o dono da ação sempre é o Ministério Público, né? É coisa que não tem sido respeitada no Brasil. O Supremo Tribunal Federal não respeita o Ministério Público Federal e de vez em quando dá uma provocada lá e tal, no caso de Daniel Silveira, é claro, e tal, mas na maioria passou o rodo em tudo, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele é relator de tudo, né? Porque ele é a vítima de tudo, então tudo que se faz no Brasil abre-se um processo por conta dele, porque ele é o ofendido, ele então vira o Ministério Público, ele se torna, a partir de vítima, ele vai até o julgamento. Mas tem um julgamento, e que está na mão do doutor Gonê, e aí, doutor Gonê, eu quero me dirigir ao senhor, em que a Vera Mídia está dizendo que o senhor vai denunciar, o Jair Bolsonaro será denunciado, e alguns dizem que muito rapidamente, né, antes que saia o relatório da OEA, né, não sei se é dando pressão no senhor, não sei se o senhor também é um homem pressionável, né, e se os pares da Suprema Corte estão dando pressão no senhor. O fato é que eles estão dizendo que o senhor vai realmente denunciar o Jair Bolsonaro e vai fazer isso antes desse relatório, porque tem um porém também, é a sua recondução ao Ministério Público Federal, que depende do Lula. Como até agora eu vi eles dizendo, né, porque agora é assim, membros do Supremo Tribunal Federal falam de zap com um âncora de televisão que está no ar, que se gloria e está recebendo zap de ministro da Suprema Corte. Olha que absurdo, doutor Gonê, nós chegamos. Então essa gente está dizendo isso, que o senhor vai denunciar o Jair Bolsonaro, porque certamente tem uma informação. Espero que não tenha saído do senhor e que a informação também seja mentirosa. Mas aí, depois de 3 dias de ouvir isso, ficar ouvindo, né, lendo, né, o Ney vai denunciar, que não sei o que e tal, nessa grande e velha imprensa, a minha pergunta é, por que o senhor não fez ainda uma nota desmentindo de que isso é fake? Né? Porque o senhor, como Ministério Público, sabe que o senhor não pode estar vazando nada, e mas virou uma prática no Supremo, né? Vazar para quem eles querem, ainda que esteja sob segredo de justiça, mas eu acho que o senhor deveria desmentir. Sabe por quê, doutor Gonê? A minha agonia é porque eu lhe recebi no meu gabinete, a pedido do senador Marco Rogério. Eu não queria receber. Eu queria receber porque eu sei que o senhor é ligado a Flávio Dino, é ligado ao ministro Gilmar Mendes, e nós estamos num processo depurativo, é ligado, foi indicado pelo Lula, né? E, assim, eu estudo muito quem eu vou sabatinar. Mas o Marcos Rogério me pediu, e disse, olha, é um homem de bem, é honrado, é meu professor, é um cara que cumpre a lei. Bem, eu lhe recebi. E a nossa conversa, lá no meu gabinete, foi exatamente essa conversa que eu vou falar aqui agora. Eu lhe recebi, muito educadamente, o senhor estava ali educado também, porque vocês, quando estão na posição de pedir um apoio, vocês ficam mais educados do que já são, mas eu lhe recebi. E recebi e disse ao senhor que eu era incomodado, estava incomodado com a violação da Constituição, com as leis no Brasil, nosso ordenamento jurídico não vale nada, e não vale mesmo, e que está nas nuvens. E como é que o senhor se comportaria diante disso? O senhor me disse, eu respeito as leis, sou cumpridor de lei, respeito a Constituição. Se o senhor for indicado, se o senhor passar nessa votação na CCJ, como o senhor se portará? Não, eu vou exigir que o Supremo, que é a PGR, que a Procuradoria-Geral da República, que tudo que é processo tenha que passar pela Procuradoria. E que eu vou me pronunciar com justiça. O senhor será um homem justo? Vou me pronunciar com justiça. Serei um PGR com justiça. Eu disse, me surpreenda. Me surpreenda. Mas se o senhor denunciar Jair Bolsonaro, não passou de uma farsa e de uma mentira. Porque aí o senhor não estará me surpreendendo. Até porque eu lhe surpreendi na sabatina, lembra? Quando eu lhe perguntei onde o senhor encontrou amparo jurídico. Dá uma olhada aí, pessoal. Entendi também o voto do senhor quando deixou o Jair Bolsonaro inelegível. Mas alguém ser condenado e perder os direitos políticos, seu Paulo, aí a pergunta é minha. Porque reuniu com o embaixador? Qual o problema de um presidente da República se reunir com o embaixador? E porque falou mal da urna?
Eu continuo falando mal da urna. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e... Nos casos em que Vossa Excelência mencionou ultimamente, né, eu não condenei o presidente Bolsonaro. Eu fiz um parecer que indicava esse resultado como o devido diante das circunstâncias que estavam ali no processo. Amparo jurídico para poder votar na inegibilidade de Jair Bolsonaro. Olha como é que o senhor gaguejou. Então o senhor sabe que Jair Bolsonaro não está inelegível, porque ele não foi julgado por nenhum tribunal. Ele está elegível. Tá, pessoal? Vocês que vão passar esse vídeo para frente, passe ele para frente. Jair Bolsonaro está elegível. Ele não foi condenado por nenhum tribunal. Então eu gostaria que o senhor desmentisse isso, doutor Gonet. Ficaria muito feliz, porque reportaria aquele Gonet que foi no meu gabinete e que foi recebido por mim e que eu tive essa conversa com o senhor. E foi exatamente o que o senhor me disse. O que for lei, o senhor respeita. Agora, cartão de vacina, pelo amor de Deus, e reunir com embaixadores, pelo amor de Deus, certo? E ir numa manifestação popular, quando ainda não tinha passado a... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então não há amparo jurídico. Eu me dirigi ao senhor e gostaria que o senhor desmentisse esse pessoal, e principalmente aqueles que estão lhe caluniando, que o senhor vai fazer isso porque precisa dessa recondução. Não sei para quê. Agora, quando o Seide, o Elon Musk e o Trump descobrem essa enxurrada de dinheiro, de esquema, de uma montagem para interferir na eleição brasileira, tudo com prova, e vai vir mais prova, o senhor precisa passar para a história de uma outra maneira. E não embolado com essa gente, que certamente a batata deles está esquentando. Doutor Gonet, se pronuncie. Doutor Gonet, seja exatamente o que o senhor disse no meu gabinete. Que o senhor seria justo, honesto com a lei e respeitando a Constituição. Indaga-se. O Supremo é competente para julgar os arruaceiros. Não me refiro porque eu penso que não houve tentativa de golpe. Os arruaceiros de 8 de janeiro, a resposta é desenganadamente negativa. Desde cedo, Rosiane, que a coisa que começa errada tende a chegar a um ponto em que o erro será maior ainda. O inquérito começou mal. Começou mal por quê? Porque foi instaurado pela própria vítima, o Supremo. E aí nós sabemos que inquérito é instaurado por provocação da polícia ou provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público. Mas ainda, ao invés de partir-se para algo republicano, que é a distribuição do inquérito, pensou-se a dedo o relator, o ministro Alexandre Moraes. E se desconhecendo também que o exemplo vem de cima. A repercussão nos demais patamares do judiciário é péssima. É péssima no que é o Supremo, e não há um órgão acima dele para corrigir as decisões que prolata, não dá em si o exemplo em termos de organicidade do direito. Você concorda, Caio? Existe um erro de origem, um vício de origem? Seria esse o termo? Se a gente Eu penso que sim, concordo com o ministro Marco Aurélio. De fato, em 2019, quando se instaurou o inquérito, o à época presidente, o ministro Dias Toffoli, havia invocado um dispositivo do regimento interno do Supremo, que abria a possibilidade de investigação, de abertura de um inquérito, se houvesse algum ilícito nas dependências do tribunal. Aplicou-se uma interpretação mais elástica, digamos assim, para que esse artigo do regimento interno contemplasse também os ataques que o Supremo e os seus membros tinham sofrido. Então, de fato, com fundamento em um dispositivo do regimento, é que se instaurou o inquérito das fake news e, como bem disse o ministro Marco Aurélio, não houve distribuição quanto à relatoria. Algo bastante peculiar, né, ministro? A relatoria foi atribuída diretamente ao ministro Alexandre. Então, agora faz quase 4 anos, ministro, no próximo dia 10 de junho fará 4 anos de um julgamento importante do Supremo no plenário, em que o Supremo decidiu manter o andamento deste inquérito. O resultado 10-1, um dos muitos julgamentos em que o senhor ficou ali isolado na divergência, né? Agora,
Nesse período de quase 4 anos, o senhor porventura fez algum reexame da concepção que o senhor teve naquela altura, dada a sequência de fatos históricos que observamos aqui no Brasil de lá para cá? Eu sempre evoluí com muita facilidade, de forma espontânea, de forma corajosa, mas nesse caso concreto não. Por mais que medite, reflita sobre o procedimento adotado, eu concluo que foi errôneo. E aí nós precisamos considerar que a Constituição dita cidadã por Ulisses Guimarães, de 88, inaugurou um sistema acusatório. E o Ministério Público é o Estado acusador. Muito embora ele possa, depois de propor uma ação penal, pedir a própria absolvição do acusado, né? Eu creio que não avançamos culturalmente a partir desse procedimento adotado e vamos ver onde vai chegar esse inquérito. Que o inquérito deve ter uma duração razoável, pelo menos, né? Que não se observe o que está no Código de Processo Penal, mas que seja um período tido como razoável. Quem oferecerá em si a denúncia? Uma Procuradora-Geral da República que estudou comigo na UNB, né? Foi minha assessora, inclusive. Ela chegou a pedir o arquivamento desse inquérito. A doutora Raquel Elias Ferreira, Dodge, considerado casamento com americano, né? Mas eu a conheci ainda Elias Ferreira, que era o patronímico do pai dela, e simplesmente se desconheceu esse pleito do Estado acusador. Indaga-se, quem oferecerá a denúncia se de início o Ministério Público é contrário em si ao inquérito? Não sei onde chegaremos. Pois é, fica aí a dúvida que eu quero que eles também, só para ressaltar que o ministro faz a referência a Raquel Dodge, que foi Procuradora-Geral da República. Caio. Nós tivemos, durante esse período de 2019 até agora, até o começo de 2024, nós tivemos então 3 procuradores gerais da República que atuaram nesse momento e, de fato, como bem lembrou o ministro, a doutora Raquel Dodge havia se posicionado veementemente em razão da absoluta inconstitucionalidade daquele inquérito das fake news. Acontece que essa tensão entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, que começou especialmente no ano de 2019, eu penso que ela continuou e se arrasta até o presente momento. Em 2021, quando o então Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, havia solicitado o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos, o ministro Alexandre acabou arquivando, mas na sequência já abriu outro, que é o inquérito das milícias digitais. Então, essa conduta dele enquanto alguém que pode decidir pela abertura de um outro inquérito e o encerramento do anterior é muito complicado. Isso demonstra a tensão, na minha visão permanente, que houve entre o Ministério Público e o Judiciário. Antes de eu passar por Valfré, eu queria saber de você também, assim, esse questionamento que o ministro levanta, quem que vai oferecer essa denúncia, isso é um ponto crucial mesmo, porque o que acontece? Tá bom, tem um inquérito aí que tem um não. Aliás, o Valfré passou um levantamento aqui para mim que dos desdobramentos dessa história são 11 inquéritos, no final das contas, que circulam e que tudo ali vai correlacionando. 11. Né? Entre eles o das milícias digitais, que já eu quero aprofundar nele. Mas assim, e aí? Tem um monte de decisão, tem determinação de prisão, mas tem essa questão da origem. É a vítima, é o acusador, é quem julga. E aí, como é que... Eu sinceramente estou pensando tecnicamente aí, um professor e o... Fica muito difícil, né? Você que preza a organização em si do direito, né? Agasalhar esse procedimento. E isso é ruim porque o Supremo vai para a vitrine e aí o estilingue funciona. Os ataques são de toda ordem. E o desprestígio para o tribunal é enorme.
Vou pegar uma provocação do professor Caio sobre o argumento do ministro Dias Toffoli para abrir esse inquérito, né, com base no regimento interno. Foi um entendimento institucional que perdurou e que mantém o inquérito e outros inquéritos em andamento. E a provocação que eu faço é o seguinte: essa não foi, na verdade, uma reação legítima, já que o ministro falava que, olha, o tribunal, a sua integridade, a sua, com a palavra que ele usou, era honorabilidade de seus ministros está sendo atacada, e ali não era, talvez, ministro, o Supremo Tribunal Federal fazendo funcionar de maneira muito cristalina o sistema de freios e contrapesos da República? Não era o Supremo Tribunal Federal se protegendo dessa forma? A autodefesa é sempre muito perigosa. E é uma via de mão dupla, né? E o que nós precisamos perceber é que existe uma lei das leis, que é a Constituição Federal, que precisa ser observada. Precisa ser observado por todos os poderes, pelos cidadãos em geral e principalmente pelo guarda-maior dela, que é o próprio Supremo. E isso é que não vem ocorrendo, para a tristeza geral. Eu estive no Supremo durante 31 anos, sempre atuando com muito desprendimento, depois de ter passado pelo TRT, pelo Tribunal Superior do Trabalho. E vejo com muita perplexidade o que se verifica nos dias de hoje. A competência do Supremo é de direito estrito. É o que está na Constituição Federal e nada mais. Nem normas processuais penais comuns alteram essa competência pela conexão probatória, pelo liame, pela ligação dos fatos. Nem a norma alusiva à continência, que é a norma que considera vários acusados. Indaga-se: o Supremo é competente para julgar os arruaceiros? Não me refiro, porque eu penso que não houve tentativa de golpe. Os arruaceiros de 8 de janeiro, a resposta é desenganadamente negativa, com o prejuízo do princípio do juiz natural e transgressão ao que está na Constituição, sem direito dos cidadãos acusados terem recurso para um órgão revisor de possível decisão contrária proferida. Isso não é bom. Como eu falei, não se avança culturalmente mediante atropelos. E, além disso, a problemática do relacionamento, a problemática da independência dos poderes, a harmonia entre os poderes. A harmonia pressupõe que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente.